Biologia evolutiva de Gilvan. Evolução. Só para a gente falar em evolução, nós temos que pensar em dois cidadãos. O Lamarck, daí deriva o lamarckismo, e o Darwin. Bom, o Lamarck, o nome dele era bem... não tinha esse nome, Lamarck. A maioria em muitos livros, muitas pessoas não sabem. O nome dele era Jean-Baptiste Antoine de Monnet. Tinha antes do Antônio, tinha Pierre. Então vou deixar o nome dele aí completinho, mas por que recebeu esse nome Lamarck? Conta que ele era um nobre chamado Cavaleiro Lamarck, recebeu esse nome. Foi o Lamarck. Lamarck é um francês que viveu no século XVIII, pouquinho morreu no início do século XIX, 1800, início de 1800. O Lamarck era um naturalista, um zoólogo, escreveu um livro chamado Filosofia Zoológica, traduzido para português e francês. O Lamarck, ele viajou, ele foi à África, à Ásia. Naquela época a gente não tinha carro nem avião como tem hoje. No máximo ele poderia deslocar para esses continentes, outros continentes, era o continente europeu, pensando, poderia se deslocar ou de mula ou de navio. E chegando lá, ele fez umas observações na natureza. Ele era um fixista, queria ser fixista, era aquele que achava que os seres vivos eram fixos, que tinham nascido, que tinha sido uma criação divina, entre aspas. Mas, estou aqui discutindo essa questão, aqui não misturando religião com ciência, somente com a evolução. Biologia não dá certo, não dá um bom prato. Mas o Lamarck observou o caso das girafas e ele, observando, claro, outras coisas, ele escreveu duas leis. E o que tratava essas duas leis? A primeira lei era a lei do uso e desuso. Lamarck, olhando o pescoço da girafa, é um órgão, ele disse que o pescoço longo é porque tinha faltado alimento baixo, ramagem, e as girafas esticando o pescoço alongou. Então essa era a lei do uso e desuso. Se também não usasse, o órgão tenderia a atrofiar. Ele criou a segunda lei, que era a lei da transmissão das características adquiridas, as descendências. Ele dizia que aquilo ali, logo adquirido, a girafa passava à frente. O Lamarck, ele vinha de toda uma corrente, que ele defendia, por exemplo, acreditava na teoria da abiogênese, que é isso, já falei isso em vídeo, a vida formada da matéria morta, vamos entender desse jeito, assim, não é isso. Quem descartou isso foi outro francês, que foi o Louis Pasteur, vocês sabem. Mas essas duas leis despertaram muita coisa. Para a época foi o primeiro a pensar algo diferente, a pensar em mudança nos seres vivos, mas as duas leis deles não estavam adequadas. Porém, nascendo junto à morte do Lamarck, nasce em 1809, deixa a data aqui, o cidadão britânico, o Charles Robert Darwin. Na maioria dos livros não coloca o Robert, mas o nome dele também não era tão grande. Darwin é um sobrenome, uma família, é uma família rica, também como a do Lamarck, uma família influente, agora nesse caso na Inglaterra. O Darwin, ele tinha um avô que era botânico, que era o Erasmus. Ele acompanhava o avô desde o início, quando era muito criança, ele passou a acompanhar o avô nos bosques, em vários locais na Inglaterra. E ele já questionava na época a questão de insetos da ordem Coleóptera, que são os besouros. Ele tinha coleção, ele colecionou esses bichos. E o fato interessante é que o Darwin, a família, queria que ele estudasse medicina, o pai principalmente. A mãe, pro lado materno, queria que ele estudasse teologia, porque tem uma influência muito grande aí da Igreja Católica, deixa só pensando ali no contexto, Europa, tudo muito próximo, Europa Ocidental. Só que o Darwin, não se interessou pela teologia, e medicina ele entrou na universidade, chegou a estudar, mas também não gostou muito, principalmente dos procedimentos médicos na época, imagina, que era sem anestésico e tudo, era muito sangue, uma série de coisas. Ele foi ser naturalista e estudou, equivale hoje à biologia, um biólogo, mais do que isso. E Darwin, em 1832, a memória, ele recebeu a incumbência de fazer a volta ao mundo, conhecer uma parte do planeta, no navio Beagle. Ele
fez essa viagem, terminando no ano de 1837. Ele passou 20 anos, no mínimo aí, no ano de 1859, ele publica o livro A Origem das Espécies por Seleção Natural. Eu tenho o livro aqui. É um livro que faz parte da minha cabeceira. Cabeceira entre aspas. É um livro fixo, eu tenho. Esse livro é disponível, A Origem das Espécies, em PDF. Então a gente vai falar um pouco do Darwin. O Darwin, ele fazendo essa volta ao mundo, ele observou muitas coisas. Em todos os continentes onde ele passou, não foi a Antártida, naquela época não tinha quebra-gelo, navio quebra-gelo, mas as outras partes do continente ele visitou. E o Darwin, ele observou muitas coisas, mas uma das coisas que surpreendeu o Darwin, tá, todo o planeta onde ele passou, muitas coisas surpreenderam, fósseis, tudo, ele esteve no Brasil, mas foi na costa do Equador, no arquipélago de Galápagos, que é formado por mais de 40 ilhas, mas tem 13 ilhas que são bem significativas, são territórios maiores, onde tem 3, que eu acho que é 3 ou é 4, são habitadas atualmente, tem pessoas vivendo lá, mas ele encontrou iguanas grandes, encontrou tartarugas grandes, e ele observou as tartarugas no formato do casco, do pescoço, ele viu isso, e observou que estava relação à vegetação. O Darwin também observou outros fenômenos importantes, que foi o caso de aves. Em 13 das mais 40 ilhas que compõem o arquipélago de Galápagos, o Darwin observou trilhões, umas aves, uns pássaros que tinha lá, que era muito parecido, e aí da onde ele vai formatar a sua teoria. De que modo? Esses pássaros tinham uma diferença nos bicos. Claro, não era só essa, mas isso contou. E Darwin observou a alimentação dessas aves. Darwin ele também estudou muito, estudou sobre geologia, estudou sobre economia, estudou sobre muitos fenômenos, zoologia, e ele era um grande intelectual. Aí Darwin, chegando na Inglaterra, ele foi e criou um conceito que é mais atual, ou seja, mais visível, e estudou, que é chamado filogenética ancestral. Ele disse que os organismos têm ancestrais comuns. E nesse caso, ele falou que essas árvores tinham um ancestral, quando ele verificou que eram espécies diferentes, mas que essas espécies eram no passado um grupo único, e nesse grupo se separou por conta o fragmento que ele estuda da parte de geologia, os movimentos tectônicos de placas, ao separar por grupos de aves isoladas, e esses grupos de aves, conforme o alimento, eles sobreviveram àqueles, que é diferente do que o Lamarck falou, aqueles que tinham possibilidade de conseguir o alimento, ou seja, era fator positivo. Ele criou vários conceitos, mas um conceito é fator positivo, mantém o organismo naquele ambiente, fator negativo, tende aquele organismo se perder, ser extinto daquele ambiente. Tá? Darwin criando isso, ele criou o processo chamado, na verdade, Origem das Espécies, Seleção Natural. Mas foi só assim? Não, Darwin já estudava muito. Ele observou o caso de pombos, ele observou o caso de vários animais, do cachorro, ele cita isso, não foge a memória, está citado nesse livro, que foi domesticado pelo homem, mas que ainda tem referência, ainda tem ancestral selvagens. Ele disse: se o homem fez a seleção artificial, a natureza faz a seleção natural. E tem vários fenômenos, vários fatores que levam a isso. O ambiente mudou, no ambiente os organismos não são iguais. E por reprodução ele entrou na linha reprodutiva também. Por reprodução, aqueles que têm um pool de genes que está mais apto a viver naquele ambiente, sobrevivem. Os demais são excluídos, são extintos. Deletério, processo deletério. Não é tão simples assim como eu estou falando, mas é o fato. E Darwin observou muitas coisas, ele criou muitos conceitos. Entre eles, o que ele observou? Ele observou também a questão, que foi estudada isso depois, que era no neodarwinismo. Isso aí a gente trata em outro livro, em outro momento, e não pertence ao livro, não está aqui, o neodarwinismo, que é darwinismo, que é o conceito, a teoria, na verdade chamada teoria da evolução darwinista, tem a lamarquista e a darwinista. Fato esse que o Darwin, ele observou algumas coisas. Ele observou a questão do mimetismo de animais, ou seja, não só animais, mas é mais visível em animais,
o animal se parecer com o ambiente ou com outro animal para afugentar. Esse mimetismo é o caso comum nas cobras corais, que poucos predadores se habilitam a pegar a cobra coral por conta de que eles pensam que tem as corais verdadeiras e tem as falsas corais. É o caso também de animais como o pássaro, que se parece com o substrato, com o ambiente, com uma rocha, o chão. Isso é mimetismo. Ele trabalhou com o conceito também de camuflagem, o animal que muda, muito visto em animais, muda o seu aspecto, a sua cor, para poder se passar desapercebido no ambiente, é o caso do camaleão. Ele trabalhou com uma coisa que aconteceu na Inglaterra na primeira Revolução Industrial, que foi a questão do melanismo. O que é melanismo? Era um tipo de mariposa que antes existia mais de cores claras, cinza na verdade, e a espécie havia dois fenótipos, ou seja, a cinza e a preta, e as pretas tinham pouca quantidade. Depois veio a Revolução, os galhos, os troncos das árvores ficou cheio de folhinhos, ficou preto. E aí aumentou dentro da população o fenótipo preto em detrimento, diria assim, das mariposas cinza. Então Darwin, ele fez vários estudos, trabalhou com a questão que a gente vai tratar em outro vídeo também, a questão de convergência e divergência evolutiva, e dentro disso, ele, para falar de filogenia, de ancestralidade, ele frisou a questão de mamíferos, mas não só de mamíferos, vertebrados, mas mais mamíferos. Ele falou, por exemplo, a asa do morcego, a gente olha lá, hoje é fácil fazer anatomia comparada. Asa do morcego, a perna do cachorro, vamos pensar membros anteriores, bragentes superiores. O nosso braço, a nadadeira de baleia, elas têm a mesma estrutura anatômica, os ossos, por exemplo. E, no entanto, tem função diferente. Nesse caso, ele chamou isso de divergência evolutiva, ou seja, os animais têm a mesma origem, tem lá um ancestral, tem a mesma função, mas tem, ou a mesma estrutura anatômica, mas tem uma função diferenciada. Ele falou também isso é órgãos homólogos, nesse caso, homologia, que é um conceito da evolução, e também órgãos análogos, que é a convergência evolutiva. Por exemplo, pegar o caso de aves, já assistiu o morcego, as aves e os insetos. Eles têm asas, porém isso é uma convergência evolutiva, tem a mesma função, mas têm origem diferente, são órgãos análogos. Analogia, são órgãos que não têm a mesma origem embriológica. O Darwin, mesmo no estudo de embriologia naquela época, ser pouco e tudo, ele fez isso. Então o trabalho do Darwin, e aí a diferença é grande, mas o Darwin não condenou, como era um cientista, o cientista mesmo de verdade não costuma, ele não condenou o trabalho do Lamarck, disse que o Lamarck apenas se equivocou em alguns pontos, mas que também serviu como base, tem uma diferença, tá? Porque enquanto o Lamarck disse que os órgãos, o ambiente mudava, vamos pensar, o pescoço mudou, o pescoço da girafa como um exemplo, isso foi transmitido aos descendentes. O Darwin usou outro entendimento. Qual foi o entendimento? Que havia já a girafa com pescoço longo, pescoços médios, pescoço curto provavelmente num passado distante, dentro de uma ancestralidade, dentro de um grupo de animais, dentro de uma espécie, por exemplo, e aquelas, quando o ambiente não era propício, ele não falou de girafa, falou de outros organismos, de outras situações, por seleção, aqueles que estavam aptos a viver no ambiente ficaram, os que não estavam aptos desapareceram. E isso é visível, a gente tem vários exemplos, em várias situações. Um caso que é muito interessante, eu vou citar aqui, que é um caso artificial, é o caso de aplicação de veneno. O que acontece com a aplicação de veneno? O pessoal fala em antibiótico, por exemplo, 2 casos. O caso do veneno, os agricultores aplicam veneno, eles dizem que o inseto fica resistente ao veneno. Não, está errado. Está errado ele, está errado todo mundo que faz essa interpretação. O que acontece ali é que tem, dentro de um grupo de insetos, uma espécie qualquer, vamos pensar um grupo de gafanhotos, dentro de um local X, lá vamos pensar numa plantação de milho, no milharal, o cara aplica uma dosagem de veneno, uma carga de veneno muito pesada, mata os gafanhotos, mas não mata todos. Aqueles que suportaram aquela carga, eles vão transmitir essa característica aos descendentes. Então não houve, houve uma seleção artificial, o homem selecionou os sensíveis e deixou os resistentes. O antibiótico é em idem. O caso e aí muitos médicos olhavam isso no passado, tem médicos excelentes, mas tem médicos péssimos, eles aplicavam para qualquer doença
antibiótico, e antibiótico às vezes com médio espectro, etc. E o antibiótico matava as bactérias mais sensíveis, mas deixava as que não eram muito sensíveis. E mais ainda, quando o cara recebia uma dose, que é a dose subclínica, para tratar uma doença causada por bactéria, uma infecção bacteriana, o medicamento já não surtia mais efeito. Não tinha mais efeito. Não matava praticamente mais nenhuma bactéria daquela infecção. Então, isso não é que a bactéria ficou resistente. O antibiótico, o fármaco, selecionou. E Darwin falou isso, não com desse entendimento, mas ele falou no caso da natureza. Isso é visível. E aí, para a gente fechar o vídeo, para ficar bem claro, posso fazer um vídeo que ele estudou, a evolução humana, Darwin, em nenhum momento, é estupidez de quem falar isso, que Darwin falou que o homem veio do macaco e vice-versa. O que Darwin fez foi algo que a gente tem que entender, um processo histórico. A Inglaterra, junto com outros países europeus, eles fizeram o tráfico de pessoas da África, de negros, hoje chamados pretos, durante cerca de 4 séculos, 400 anos. Para o Brasil foi 350 anos, essa bacatela. E nesse caso, como sempre usou o branco, dizer que o negro não era humano, e Darwin disse nos seus estudos de evolução humana, não era estudo de outras espécies, mas da evolução humana, que ele estudou e escreveu muito sobre isso, ele afirmou que o homem tinha surgido na África. E tudo leva a crer isso. Tem hoje estudos suficientes, publicados nas melhores revistas, na própria Nature, que é inglesa, na Science, que é norte-americana, falando sobre esse tema. Por conta disso, a Igreja Católica, mas também a Igreja Protestante na época, padres e pastores, na época, em 1800, no mesmo dia, fizeram tabloide na Inglaterra, ou seja, lá no dia que ele publica o documento, que ele publicou uma carta anterior, junto com o Wallace, que o Wallace tinha visto o entendimento, tinha tido, que é o Alfred Russel Wallace, e eles tinham tido um entendimento parecido, eles publicaram uma revista inglesa, agora não sei qual foi na Royal Society. E o que o Darwin dá a falar isso, que o homem, a origem do homem era na África? Todos os europeus conservadores da época, como tem hoje, os anticristos de fato, eles fizeram a caricatura de Darwin, comparando o macaco, dizendo que Darwin disse que o homem veio do macaco, o macaco veio do homem. Eu desafio todo mundo no universo que prove aonde foi que Darwin escreveu, onde foi que Darwin fez uma afirmação. Naquela época não tinha televisão, não tinha rede social, não tinha o que a gente possui hoje. Mas qual é? Está publicado numa rádio, na verdade, rádio naquela época era muito difícil, em 1859. E antes ou posteriores, até a morte de Darwin. Eu quero que alguém mostre. Nesse livro aqui não está. Em nenhum livro, nenhum escrito de Darwin. Darwin não disse isso. Darwin disse que o homem surgiu na África e, como falei, protestantes, padres e pastores, entre outros, a elite burguesa dominante da igreja, da religião, do cristianismo, tinha raiva de negros, porque negro para eles é igual cachorro, é igual jumento, falar que Darwin afirmou que o homem veio do macaco, porque para eles tratava, até hoje a gente vê até no parlamento brasileiro, estúpidos, ditos que marginais disfarçados, marginais, dizendo que o homem é muito semelhante ao macaco, a diferença é o rabo. De jeito nenhum, nem nós viemos do macaco, nem o macaco veio. Tanto que somos espécies diferentes, que se houver no processo chamado zoofilia, cruzamento, cópula, entre homem e macaco, e vice-versa, não dá descendência, sequer. É um isolamento, a gente fala de outro momento, isso é isolamento reprodutivo. Então, lamarquismo, darwinismo, em linhas gerais, claro que tem mais que isso, só que o livro, vê o tamanho, tá? Sim, não é só isso. É isso que eu acabo de falar para vocês. Então, cuidado para não fazer confusão. E nós estamos falando de teologia, de teoria, não de teologia. Nós não estamos falando, nós estamos falando de biologia, ciências da vida. Nós não estamos trabalhando aqui com verdades absolutas, nós estamos trabalhando com teorias. Mas a teoria de Darwin é aceita planetariamente. Só os estudos, aqueles que não interpretam nada, que não entendem nada, que não vão entender. Porque ele não fez nenhuma afirmação do que muita gente tem falado. Obrigado, é um vídeo longo, mas a gente tem que trazer isso à luz dos dias atuais, porque tem muita gente falando besteira e compreendendo errado.